Olha aqui, parabéns ao nosso Gabriel Medina, maravilhoso. O Gabriel Medina conquistou ontem o bicampeonato mundial de surf, né, no Havaí, né? Mas com muitos pontos de vantagem o nosso Gabriel Medina. Se ele se classificasse para essa etapa final, ele já levaria o título. Então ele levou antes de entrar na água. Deu uma de Corinthians nos bons tempos, né? Ganhou por antecipação, maravilhoso. Gabriel Medina, quero fazer aqui também uma referência ao nosso Henrique Saraiva, que também conquistou o Mundial de Surf Adaptado ontem. O Henrique é um querido amigo meu lá do Rio de Janeiro, na verdade amigo do meu filho, Rafael, e frequentou muito minha casa. Enfim, eu estou no São Paulo já há 12 anos, tenho contatos episódicos com ele, por telefone. Ele tem uma atividade, uma ONG muito bacana, que ele promove surf adaptado para jovens que não têm acesso a materiais e tudo mais. Faz também ações nas praias do Rio para facilitar, permitir a chegada até o mar de pessoas com dificuldades de locomoção. Ele próprio tem dificuldades de movimento nas pernas porque sofreu um tiro durante um assalto, uma covardia impressionante, não reagiu, não fez nada, o cara deu um tiro, atingiu a coluna dele, ele se desloca com dificuldade, com auxílio de muletas e tal, mas é um surfista maravilhoso, e ele ontem sagrou-se campeão mundial de surf adaptado. Eu estou aqui com as minhas apurações meio precárias, já tentei falar com ele esta manhã, porque não sei se ele ganhou uma etapa do Mundial ou o próprio Mundial. Suponho, pela época do ano, que deve ter ganho o próprio Mundial. Seja como for, o meu abraço ao nosso também campeão, o nosso Henrique Saraiva, campeão mundial de surf adaptado. 2 brasileiros brilhando nas águas ontem. Enquanto isso, nas ondas do nosso dia a dia, vamos lá para o noticiário que está aí dominando as manchetes. Claro que o Medina está na primeira página dos jornais hoje também, com muita razão. 2 notícias aí. A primeira é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal marcou ontem o julgamento definitivo no plenário, né, da questão relacionada à prisão com condenação em segunda instância. Ou seja, de todas as prisões em segunda instância que estão aí em curso no Brasil, já sendo efetivadas ou na iminência de ser efetivadas com recursos aqui hoje, a mais notória, claro, essa discussão tem dimensão nacional, especialmente porque é o caso do Lula. Então, finalmente, pelo andar da carruagem, o próprio Supremo Tribunal Federal ontem disse que em abril baterá o martelo no plenário do Supremo, com seus 11 ministros, sobre a questão da prisão em segunda instância, se ela deve ser cumprida tão logo ocorra a condenação pela segunda vez num pleno, ou se cabe recursos com o condenado livre, o condenado em casa ou coisa que o valha. Isso é o assunto que vai mobilizar as hostes petistas de hoje até abril, com essa definição do Supremo Tribunal Federal, finalmente determinando para a pauta de seus ministros aquilo que, de certa forma, já devia ter sido discutido há muito tempo de forma definitiva. Não é nem, independentemente da posição de cada um de nós diante dessa questão, é preciso que o Supremo Tribunal Federal decida, né? Eu, por exemplo, acho que a prisão em segunda instância segue o que é praticado em vários países, em várias democracias, e acho que é uma medida correta. Condenado em segunda instância começa a cumprir pena, sem prejuízo dos recursos que tenha direito de apresentar em tribunais quaisquer. Agora, condena em segunda instância, o pobre vai para a cadeia porque não tem como manter advogados, recursos, etc. E tal, e os ricos não vão porque ficam apresentando 1001 alternativas e litigando aqui, aí não sai e pronto. A verdade é que a prisão em segunda instância igualou, nesse aspecto da punição, do cumprimento da pena, quem tem bons advogados e quem não tem, quem tem dinheiro e quem não tem. É uma medida que equalizou a aplicação dos castigos impostos pela justiça. O Lula está cumprindo pena porque foi condenado em segunda instância e aplicou-se a ele o que está vigorando hoje. O Supremo Tribunal Federal, portanto, em abril vai saber se mantém essa norma ou se revoga essa norma. Revogando essa norma, Lula sai da cadeia em abril. Bom, detalhe, né?
independentemente do andamento de outros processos que possam também resultar em condenações. Vem aí o sítio de Atibaia, etc. e tal. De qualquer forma, vamos esperar até abril para saber o que finalmente o Supremo Tribunal Federal decide. Quando decidir, o Supremo estará já recebendo os salários que se autoconcedeu recentemente, né, num reajuste considerado maluco, criminoso e irresponsável de 16,38% nos salários de seus ministros. Vocês acompanharam a polêmica em torno desse reajuste. Ele foi autoconcedido pelo Supremo, aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Temer, contrariando todas as expectativas e todos os discursos do próprio governo. O impacto pelo efeito cascata desse aumento é gigantesco, é bilionário, porque com foco, com referência no aumento no salário do Supremo, outras categorias do Estado reajustam seus próprios salários. Os deputados, por exemplo, já estavam discutindo semana retrasada se vão conceder a si próprios o aumento também. O Ministério Público recebe, categorias de estados também recebem, todo o judiciário é beneficiado pelo efeito cascata, o Ministério Público, etc. e tal. E o argumento do governo, da Presidência da República, para sancionar esta medida, este absurdo, num país que está com mais de 20 e tantos milhões de desempregados, subempregados e gente que desistiu de procurar emprego porque não encontra, numa crise monumental, com 138 bilhões de déficit no fiscal para o ano que vem, o argumento utilizado à época é o seguinte: eu vou sancionar este aumento autoconcedido pelos ministros do Supremo e, em troca, eles vão abrir mão do auxílio moradia, que é um outro escândalo que o judiciário concede a si mesmo, com o mau exemplo emanando diretamente do Supremo, onde o ministro Fux concedeu uma liminar lá atrás, estendendo o auxílio moradia para todo o judiciário brasileiro, mesmo aqueles que estivessem vivendo nas cidades de origem, onde tem imóveis, etc. e tal. Mesmo quem tem imóvel na cidade onde está trabalhando, ganharia um auxílio moradia, que era o que vinha acontecendo, de R$4.000 e poucos, R$4.400. Pois bem, a promessa do Supremo Tribunal Federal, pela voz de seu presidente Toffoli e concordância dos demais ministros, era de que, aprovado o aumento de 16 e tantos %, o judiciário abriria a mão, olha que loucura, do auxílio moradia concedido para toda a categoria. Pois bem, agora, concedido o aumento, o que eles estão fazendo? O Conselho Nacional de Justiça, com o apoio da Associação não sei de que brasileira dos magistrados, mais a entidade está dizendo que vai reavaliar a questão do auxílio moradia. Não extingui-lo como foi prometido pelo presidente do Supremo e pelo relator da matéria, que revogou a tal liminar, concedendo o auxílio liminarmente para todo mundo. Agora, o Conselho Nacional de Justiça foi com a mão no bolso do contribuinte, apoiou, junto ao Supremo, um aumento de 16%. Ok? Todos juntos para dar esse aumento de 16%. Na hora de atender aquilo que eles próprios prometeram para poder ter o aumento aprovado, estão agora querendo dizer que não vai ser bem assim. Segundo o que está nos jornais hoje, o Conselho Nacional de Justiça, numa reunião programada para esta tarde, deve aprovar a retomada do pagamento do auxílio moradia de R$ 4.377, com previsão de reajuste anual. E o que é mais sensacional é que a decisão deve ser seguida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que reúne os doutos promotores, procuradores, etc. e tal. Esse benefício, repito, foi revogado no mês passado, quando Temer sancionou o aumento do Supremo, porque isso era o combinado. Agora vejam, qual é a análise que se pode fazer? Bom, primeiro, a nova proposta que eles estão querendo dizer que vão aprovar é prever normas mais rígidas para a concessão do auxílio, ou seja, reconhecendo que não tinha norma rígida nenhuma até então. E depois, o valor só seria repassado a magistrados que atuem fora da comarca de origem, ou seja, reconhecem que estavam concedendo para quem não precisava, para quem atuava na própria cidade. Um escândalo, simplesmente um escândalo. Pois bem, agora vão retomar esse negócio, configurando a seguinte situação:
Vocês imaginem um quadro em que, por uma razão qualquer, um ente público é obrigado a negociar com uma organização criminosa. Já aqui em São Paulo aconteceu isso quando o PCC tocou fogo na cidade aqui há alguns anos. O governo Alckmin, à época, não foi o Alckmin? Foi um governo tucano, não me lembro quem, negociou, né? Acho que era o Lembo, quem era? Não me lembro. Cláudio Lembo. O Lembo era o governador, né? O governo Cláudio Lembo. Lembo, que era vice-governador. Foi eleito, mas era vice. Era vice-governador, estava no exercício. Negociaram com o PCC para que houvesse um cessar-fogo. Quando essa notícia veio a público, a sociedade reagiu escandalizada, porque ainda que o resultado tenha sido de fato o cessar-fogo, quando você negocia com uma organização criminosa, algo ela vai levar na negociação em troca do cessar-fogo. E o que o PCC levou nessa negociação em troca do cessar-fogo, negociando, repito, com o Estado, foi o domínio carta branca para dominar o sistema prisional de São Paulo, como de fato domina desde então. Já dominava antes, consolidou esse domínio a partir dali e só fez crescer. Nenhuma sociedade aceita negociações que envolvam interlocutores com diferentes status nesse campo, para não dizer do penal, porque não é o caso do Supremo, mas do moral, do ético. Pois bem, como que o Supremo está se comportando agora, ou o Judiciário está se comportando agora? O Judiciário prometeu, através do Supremo, do seu presidente, da sua autoridade maior e do relator da matéria, neste pacto com o Executivo para ganhar o aumento que ganhou, que abriria a mão de um benefício. Recebido o aumento, sancionado o aumento, agora dá uma de organização criminosa, de PCC, fingindo que não fez aquele pacto ou que não tem que cumpri-lo. Quer dizer, é um assombro que um poder da República como o Judiciário se permita, mais uma vez, depois da insensibilidade do próprio aumento autoconcedido, aplicar um golpe típico de organização criminosa numa negociação que por si só não deveria nem existir. É assombroso que a gente esteja diante de um quadro como esse. Se querem saber, assim será. O Conselho Nacional de Justiça hoje vai arrotar aquelas frases solenes para dizer que a imoralidade está mantida, relativizada. Um escândalo. É o que nós temos hoje a comemorar, lidando com o Estado brasileiro. Vamos nessa.